Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo é diferente dos anteriores, em que eu me preocupava muito com o tempo, esse talvez me preocupe um pouco menos, porque eu estou muito interessado em ver se a nossa inteligência artificial, além de criar paisagens e vários outros elementos que surgiram nesse quinto dia de criação, e esse vídeo vai ser exatamente do quinto dia de criação. Então a gente precisa correr para que ele caiba, e esse vídeo também não fique tão extenso, mas eu quero muito me aprofundar nos detalhes dele. Vamos então ao primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Gênesis, que é: E disse Deus, produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão. Eu quero muito que a inteligência artificial crie elementos de água e elementos de ar, como répteis e aves. Se ele puder fazer isso explicitamente, eu vou ficar muito feliz. Então vamos ao nosso processo. Nesse momento estou passando então o nosso comando para a nossa inteligência artificial. Versículo 20, irei copiá-lo na Bíblia traduzida para o inglês. Aqui temos o nosso versículo. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis e voem as aves sobre a face da expansão. Vamos nessa, hein? Torcendo aqui. Por favor, coloque elementos que estão no texto. Répteis e aves. E não só um landscape. Uau, ele está colocando. Ele está adicionando, nas primeiras imagens, ele não estava adicionando as aves, então a gente tinha somente landscape. Uau, ele criou uma obrinha de arte ali no número 3. Eu gostei muito. Talvez eu não use ela, mas eu gostei muito. Vamos então a essa análise. Eu não consigo ver répteis, infelizmente, mas teoricamente eles estão embaixo ou dentro da água, para ser mais claro. Não posso usar a imagem número 2, porque não tem nenhuma referência. A imagem número 1 tem uma arte muito boa. A imagem número 3 ficou maravilhosa. O conceito artístico que foi criado pela inteligência artificial é muito bom. Só que, infelizmente, não posso utilizar porque é arte demais para representar o que a gente quer com um objeto claro. E já na imagem 3 eu não consigo ter tanta especificidade ali da ave porque ela está muito abstrata. Então vamos de variação da imagem 1, esperando que ele realmente desenvolva melhor essa ave, para que a gente tenha pelo menos a ave como um elemento chave da nossa imagem. Uau, ele já está adicionando ali, inclusive na imagem 4, um revoar, e ele está me provocando, porque ele está trazendo a questão artística de volta para a imagem 4. Mas vamos dar uma olhada para ver qual delas a gente consegue trabalhar melhor. A outra curiosidade aqui é que quando eu vi a primeira imagem, eu vi um pouco de pterodáctilo, que é um dinossauro, então isso seria bem curioso aparecer aqui. Tá, a imagem 1 é a imagem mais simples, a imagem 2 traz as aves um pouco abstratas, a imagem 3 ela traz ali ao fundo uma ideia de pato nas nuvens, eu acho interessante isso, talvez possível de se explorar. A imagem 3 ela traz ali um pato, então a possibilidade de se explorar isso, só que a imagem 4, por ela ser artística, ela pode fazer com que a gente abstraia a questão dos répteis, mas seria pouca demonstração de répteis e pouca demonstração de aves, que são objetos muito claros desse quinto dia, nesse versículo 20. Então, por isso eu vou fazer upscale da imagem 3, na expectativa de que essa ave ela seja tanto melhorada, no aspecto de que seja um pouco mais detalhada, como a gente consiga manter ela como elemento representativo dos seres criados nesse momento. Lembrando, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis, a gente abstrai que eles lá estão, e voem as aves sobre a face da expansão. E a gente tem ali algumas aves voando, por mais que sejam aves não identificáveis para mim agora, mas tão lindas. Então vamos esperar aqui o resultado, que eu já estou curtindo. Ele está criando a variação de aves de forma interessante. Ele está dando um pouco mais de detalhe à imagem. Ele criou até uma vinheta na imagem que não seria necessária, tá? Mas que vai dar um pouco de beleza artística à imagem. O fato dele estar detalhando um pouco mais as aves cria um pouco mais de possibilidade de serem aves mais, não necessariamente reais, mas aves possíveis. A imagem está sendo linda. Eu estou curtindo a construção artística. Estou sentindo falta dos répteis. Gostaria muito de ver répteis. A gente pode fazer aí uma brincadeira com aves e répteis sendo dinossauros, né? Afinal, dinossauros, eles, por alguns, são caracterizados como répteis, por outros, caracterizados como aves. Então, vamos à nossa imagem final. Uma imagem bela, uma pintura linda. Eu gostei muito. Ele preservou o critério artístico. A ave mais acima, ela até apresenta um pouco mais de característica real, mas tá ótimo. A questão da apresentação disso aqui, de forma
a manter o estilo apresentado no nosso projeto está sendo muito boa. Sem mais delongas, vamos para o versículo 21. E no versículo 21 temos a seguinte descrição: E Deus criou as grandes baleias. Por favor, inteligência artificial, coloque baleias na imagem. E todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziram conforme as suas espécies. Então eu posso aqui fazer uma saída para o versículo anterior, que os répteis lá estavam, mas eles estavam criados. Talvez eles fossem de fato apenas répteis mais elementares. E nesse segundo momento, no versículo 21, Deus dá um pouco mais de detalhamento aos mesmos, os criando, como o versículo traz. Beleza, a gente vê aqui uma redundância de criação, mas que vale a pena ver o resultado da inteligência artificial, principalmente pelo fato de que começamos com baleias, e eu estou muito interessado em ver o que a inteligência artificial vai criar. Eu gostaria muito de ver o mar. E vamos lá então aos exemplos, lembrando que o nosso versículo ele é muito claro e eu não sei como a inteligência artificial vai trabalhar com isso. Uau, na primeira imagem ele dá ali uma arte de baleia no céu. Na segunda, abstrato demais. Na terceira, não tem nada. Beleza, então eu vou usar aqui a imagem número 1, na esperança de que as variações geradas possam me apresentar, de fato, um pouco mais de aplicação das baleias. Até porque eu acredito que quando ele faz uma variação, ele ainda pega o texto. Então, se ele ainda pega o texto, teoricamente ele ainda está entendendo o que ele tem que colocar ali dentro. E por favor, inteligência artificial, entenda que tem que colocar aves e baleias aí dentro. Beleza, aqui temos nós com um pouco mais de detalhe. A gente ainda não vê as baleias de forma tão explícita. Na segunda imagem a gente vê nada. Na primeira imagem a gente vê uma ave mais bonita e um patinho no final. Não tem como a gente usar a terceira e a quarta pela abstração delas, mas a gente consegue manter a abstração da primeira e a gente realmente vai aqui apenas para escalar o detalhamento dela porque as baleias não vieram. Eu estou torcendo muito para que nessa escala final ele transforme aquilo lá ao fundo como uma baleia vindo respirar. Se ele fizer isso, ele vai me dar um presentão, porque eu queria muito ver a baleia aqui. Ele está me dando a ave ela já está bem aplicada, ela é uma ave ainda abstrata, mas ela tem já a necessidade de haver explicitude. Opa, havemos novos elementos. Ele está construindo uma imagem bonita, que não representa tanto o versículo quanto eu gostaria, mas que está sendo realmente uma imagem bem bonita, inclusive dando um aspecto ao céu de fundo do mar. A gente consegue meio que trazer ali já um possível réptil na parte final da imagem, de forma mais profunda, mas as baleias elas não vieram. Eu queria que as baleias tivessem vindo, que eu amo baleias. Temos então a nossa imagem final, uma imagem linda, conceitualmente muito bonita mesmo, tá? Eu acho que ela representa até certo ponto bem o versículo, vamos dar uma lida nele. E Deus criou as grandes baleias que não vieram, estavam nadando no fundo. Todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziram, a gente vê ali um pouco de algo que poderia ser um réptil, e toda ave de asas conforme sua espécie. As aves aqui estão representadas, ou a ave representando essa pluralidade. Eu gostei, eu estou satisfeito, não tanto, eu vou reagir de forma menor a essa imagem, mas também nem tanto menor, porque a obra está bem bonita. Valeu, vamos para o versículo número 22. No versículo número 22, a gente tem o seguinte texto: E Deus os abençoou, dizendo, ou seja, abençoou toda a sua criação até aquele momento, ou especificamente a criação mais imediatamente anterior a essa fala, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Eu quero muito que ele crie amplitude nesse versículo. Ou seja, se na imagem anterior a gente teve a pluralidade sendo apresentada por uma unicidade, no caso da própria única ave apresentada, eu gostaria muito que aqui ele mostrasse um pouco mais de pluralidade. Vamos então ao versículo 22. E nesse momento a gente tem exatamente a construção do texto: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares. Olha, ele já trouxe ali bastante azul, interessante. Eu não sei se eu tenho como esperar que ele traga a ave novamente, ou qualquer outro elemento que a gente gostaria, como as aves, como
as baleias e os répteis, porque não está escrito no texto que foi apresentado a ele. A gente vai aqui na tentativa de condicionar, se possível. Chegou então aqui a nossa imagem final, e a gente tem aqui talvez algo difícil, porque a gente vê claramente que as aves e as baleias e os répteis, eles não vão aparecer aqui. Na imagem 4, a gente tem as asas, que representam um pouco. A imagem 1 e 2, ela tá sem nenhuma representatividade, assim como a 3. E eu tô na dúvida se eu vou na 4, porque é a mais abstrata possível e talvez seja a única que eu consiga dizer, olha, essa aqui é diferente de qualquer etapa anterior. Então eu vou arriscar. Eu vou escolher para ele fazer versões da 4, na expectativa de multiplicidade das informações que estão aqui sendo apresentadas. Estou insatisfeito, estou triste, eu queria que ele mostrasse melhor as baleias. Inclusive, eu vou fazer essa pesquisa para ver se eu posso explicitar baleias, por mais que eu induza. Olha! Havemos algo! Uau, interessante, hein? Ele trouxe um pouquinho de multiplicidade. Vamos entender. Aves no céu? Ok. Baleias, talvez o movimento. Frutificai e multiplicai-vos. Caraca, essa quarta imagem tá bem intrigante, hein? Eu vou nela. Eu vou na possibilidade do que ela pode me entregar, porque ela tem uma apresentação artística muito boa. A primeira, ela tem mais do texto do que ele representa. A terceira pode sair alguma coisa muito estranha dali. Então eu vou na quarta, upscale nela. Eu acredito que ele vai criar algo lindo e o mais interessante é que eu posso dizer que isto representa, pelo menos para mim, o versículo 22. E Deus os abençoou. Eu acho que há um aspecto de bênção pelas cores, pela posição, dizendo frutificai e multiplicai-vos. Talvez a ideia do ninho e uma ave no ninho, a ideia de multiplicação. E enchei as águas nos mares. A gente vê águas num aparente mar, e quando ele traz no final, e as aves se multipliquem, ou seja, assim como ele falou para se multiplicarem os outros seres, as aves também, eu acho que isso aqui é uma representação artística, conceitual, sensacional, e ele está botando ali ó, uma cerejinha do bolo que é um possível ovo na base. Eu estou curtindo a imagem que está sendo criada, ela está sendo muito interessante aos meus olhos e trazendo elementos. Mais do que ser uma imagem bonita, ela precisa trazer elementos que justifiquem ela poder representar o versículo 22. A estratégia de ter passado uma imagem para outra, ela gera algo impressionante. Afinal de contas, ela consegue tanto entregar a continuidade como a unicidade, ou seja, para refazer essa imagem, você deveria vir com todas as imagens na mesma sequência e ainda assim a probabilidade era muito pequena. E temos então a nossa imagem final para o nosso versículo 22. Cara, isso aqui tá algo conceitual muito, 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 muito lindo. Eu tô muito, muito afim de fazer upscale ao máximo e colocar essa imagem como quadro na minha casa, porque ficou muito, muito linda. É uma imagem linda, eu tô muito satisfeito com ela. Ela foge um pouquinho do aspecto mais conceitual, mas vai no aspecto artístico sem poder questionar. Eu vou dar aqui melhor curtida para ela. E vamos ao nosso último versículo desse vídeo, que é o versículo número 23. E foi tarde e manhã do quinto dia. A gente já tem essa característica de tarde e manhã como algo bem genérico. Vamos ver o que é que o nosso software hoje vai nos apresentar. Temos aqui então a cópia do versículo final em inglês para que seja criado, afinal, versículo 23, e foi tarde e manhã do quinto dia. Eu estou muito interessado de que talvez utilizando alguma característica dessa imagem, onde a gente tem pseudo-penas, pseudo-formas mais detalhadas, que o sistema mantenha isso e apresente isso de alguma forma. Eu vi ali que na quarta imagem ele está criando uma construção, nada disso, não vai ter essa macrogafe aqui. Essa não. Então vamos aqui a nossa imagem. Impossível usar a imagem 4, tem uma construção. A imagem 3, ela tá muito bonita também para representar esses elementos de fim. A imagem 2 também, mas eu acho que o fato da imagem 1 ela trazer aparentes aves, ela pode ser bem interessante porque a gente quer. Eu só tô com medo de que ele não transforme aquilo em aves e a gente fique com a imagem muito genérica. Então, eu corro ou não esse risco? Não sei. Tá, como a gente já tem
algumas imagens anteriores que representam uma paisagem muito claramente, então eu vou arriscar. Eu vou arriscar que nas versões que ele construir da imagem 1, que ele transforme aquilo em aves, porque seria sensacional fechar o versículo 23 com isso, com aves. Então, eu vou nessa expectativa. No primeiro, já não estou tão feliz. Ele está tentando ali na imagem 2 colocar algumas aves, mas vamos ver aqui o que ele criou. Bem, ele trouxe ali uma representação de talvez dia nublado na imagem 1. Na imagem 2 ele tentou manter as aves na expectativa que a gente queria. Na imagem 3 eu achei assim, um pôr do sol de savana lindo. E a imagem 4 com uma boa paisagem. Já que a gente arriscou para vir até aqui, então vamos fazer o upscale da imagem 2 e esperar que ele faça realmente a construção das aves. A primeira imagem, com 14%, 28% agora, ela mostra um bonito landscape, uma bonita paisagem. Então, por sorte, caso a gente perca a presença de aves aí, que seria sensacional, pelo menos a gente mantém um bom pôr do sol. Ainda bem que ele está criando a linha do horizonte, eu estava sentindo a linha do horizonte um pouco perdida. Espero que ele dê mais distorção às nuvens para a gente preserve a linha do horizonte lá embaixo. A gente tem talvez ali uma avezinha entrando de gaiata na ponta direita superior. A gente vai ter que abstrair bastante essa imagem aqui, tá? Essa imagem, ela deixa um pouco mais a desejar. Ela praticamente tem aqui, como a gente pode ver, duas linhas do horizonte, então é um pouco de falha conceitual, ou eu estou falando besteira também. A gente pode simplesmente entender que a linha do horizonte está aqui em cima. A gente consegue ver talvez algumas presenças no ar que poderiam ser encaradas como aves, mas para o quinto dia poderia ser melhor. A inteligência artificial poderia realmente ter aplicado explicitamente. E aí me cabe agora estudar. Afinal de contas, se eu gostaria que tivessem aves aqui, eu deveria fazer isso. Então, esse vídeo termina por aqui. Muito obrigado por acompanhar comigo as maravilhas, as glórias e as frustrações do aprendizado aqui. Eu vou realmente ver se eu posso adicionar alguma ave. E se você vê esse vídeo com alguma ave, foi porque eu consegui, se não, a gente acaba por aqui. Valeu, gente, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.